Dado ao nome santo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, amém? Capítulo 10, vou deixar somente um versículo para a nossa meditação. Versículo 25. Glória a Deus, Deus já tem falado poderosamente nessa noite e nesse lugar. Amém, irmãos? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Hebreus aí, os irmãos acharam que os irmãos não tem pressa não, os irmãos podem procurar aí para todos. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25. Todos os irmãos podem ter suas Bíblias, podem participar da leitura da palavra de Deus, amém? Diz assim, irmãos, versículo 25, 10, 25: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Mais uma vez aqui, vou ler aqui junto com os irmãos, que é muito importante, muito interessante, essa mensagem que diz: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Você pode dizer amém? A igreja pode sentar, irmãos. Ensinamento, irmãos, da palavra de Deus para nós nessa noite, nesse culto de domingo, culto da família. O Senhor colocou no meu coração Hebreus capítulo 10, 25, quando aqui o autor, ele é bem claro quando ele fala, irmãos, para a igreja. E essa mensagem, irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu gostaria que você não ficasse desapercebido dessa mensagem. Porque essa mensagem, irmãos, ela foi escrita aos Hebreus, mas ela está se cumprindo mais do que nunca na atualidade, nos dias em que nós estamos vivendo. E você, meu irmão, você, minha irmã, que é um servo, uma serva de Deus, você tem que estar atento ao que Deus está falando através da sua palavra nesses últimos dias, amém? Eu quero, meu irmão, chamar a atenção, porque aqui está falando sobre congregações. Congregações, o autor está referindo às igrejas, amém? E nós vimos, irmãos, que a igreja, ela foi planejada desde o princípio pelo próprio Senhor, amém? Pelo próprio Criador. Deus, quando criou todas as coisas, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, ele restaurou tudo ali desde o princípio. Deus já tinha um plano, um projeto para a igreja, para a humanidade. A igreja é uma criação divina, é o corpo de Cristo, amém? A igreja, irmãos, ela não é a mera associação, que nem muitas pessoas pensam. Tem aqui. A igreja, ela é uma instituição orgânica e divina. Ela foi estabelecida, irmãos, pelo próprio Deus. Amém? Essa é a diferença. Que nós aprendemos aqui que a igreja, ela é um organismo vivo na terra, espiritual, que foi estabelecida e criada pelo Criador desde o princípio. Não é conforme muitas pessoas acham e pensam da igreja. Por isso, irmãos, entendam, aqui a palavra de Deus fala que quem lutar contra a igreja de Deus, ou muitas vezes se levantar ou falar contra a igreja do Senhor, ele estará lutando contra o próprio Senhor. Porque a igreja não é de homem.
A igreja não foi estabelecida na terra pela vontade de nenhum homem. A igreja é uma instituição divina. A igreja pertence ao Senhor. A igreja é de Deus, não é do pastor. Amém? A igreja, ela pertence ao Senhor. Deus, Ele é o autor. Amém? Ele é o consumidor da igreja aqui na terra. Entendemos aqui, irmãos, que a igreja, ela foi estabelecida e edificada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, pelo nosso próprio Salvador. Quando Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele morreu ali naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar o preço da humanidade que estava na desobediência ao Senhor, a Deus, em pecado, distanciado, afastado da presença do Senhor. Então, quando Jesus ele morreu ali naquela cruz, e ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus estava edificando a sua igreja sobre a terra. Aleluia! E hoje, meu irmão, minha irmã, você entenda, para nós como servos de Deus, é preciso você dar valor. É preciso você ser um cristão consciente. É preciso você estar na casa de Deus consciente de que você não está em qualquer lugar. Que você não faz parte de qualquer associação ou de qualquer coisa, não. Nós temos que darmos consciência que é um privilégio para mim e para você, como servos e servas de Deus, como Deus nos chamou e nos colocou, irmãos, como membros do corpo de Cristo, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, e nós que somos chamados para estarmos no corpo, aleluia, somos membros que são chamados por Deus para participarmos do corpo de Cristo. Então, você não é chamado por Deus para qualquer coisa. Ser chamado por Deus para fazer parte do corpo de Cristo é um privilégio. É motivo de nós estarmos agradecendo a Deus. É motivo de nós estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque muitos não tiveram esses privilégios. Muitos até, muitas vezes, tentaram e não conseguiram. Por causa dos seus pecados. Por causa das suas rebeldias contra Deus, contra a palavra de Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos fazendo parte, irmãos, do corpo de Cristo, muitas vezes nós não sabemos dar o valor. O que é isso? Fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, é sermos separados, é sermos selados, fazermos parte do corpo de Cristo, é vivermos o espiritual de Deus.
Porque a própria palavra de Deus nos ensina que fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, são para aqueles que experimentaram o novo nascimento. Não é para qualquer um. Fazer parte do corpo de Cristo é o que está registrado no livro de Apocalipse. É para os salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. É para aqueles que um dia experimentaram o novo nascimento. Em João capítulo 3, quando Jesus ele fala para Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo, se não nasceres de novo, não poderás entrar no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então a igreja é isso aí, irmãos. A igreja é privilégio. Aleluia. Se Deus tem te chamado, meu irmão, se Deus tem te chamado, meu irmão, se Ele tem te colocado no corpo de Cristo para você ser bênção, para você ser sal, para você ser luz, para você brilhar no meio das trevas, para você ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque você está no lugar certo. Aleluia! Porque Deus te colocou no lugar certo. Porque Deus tem o que é de melhor para você. O Senhor tem o que é de melhor para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. O Senhor Ele quer mudar a tua história. O Senhor Ele quer fazer tudo novo na tua vida. O Senhor Ele quer que você venha andar em novidade de vida. Aleluia! E nós nesses dias, irmãos, que estamos vivendo o cumprimento da palavra, estamos realmente vivendo os últimos dias, é o cumprimento da palavra de Deus, irmãos. É verdadeiramente a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. A palavra de Deus tem se cumprido fielmente, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Tudo que está profetizado aqui nos profetas, desde o princípio da criação, nós estamos vendo hoje, irmãos. Nós temos o privilégio hoje, não somente vermos, mas contemplar com os nossos próprios olhos a palavra de Deus se cumprindo. O que os profetas profetizaram, o que as profecias do nosso próprio Senhor Salvador Jesus Cristo, e o que nós estamos esperando nesses dias que nós estamos vivendo. Mas é preciso você estar atento, é preciso você estar vigilante. É preciso, irmãos, estarmos atentos, porque conforme a pastora aqui na leitura do Glória, ela deixou bem claro, irmãos, que nós como soldados somos chamados como soldados, e o soldado ele tem que estar de prontidão. O soldado, quando ele é chamado para uma guerra, para uma peleja, ele tem que estar bem armado, ele tem que estar bem equipado. Ele não pode cochilar.
está por aí. Ensinamentos errôneos, doutrinas de demônios, falsos profetas. Eu cumprimento. E você, a igreja tem que estar atenta, porque nós não podemos vacilarmos. E quando ele diz aqui não deixar as vossas congregações, como é costume de muito, mas ele está dizendo, antes, admoestai uns aos outros, tanto mais, como vedes que vai aproximando aquele dia. Olha só, já naqueles dias, a mensagem inspirada por Deus para os discípulos, para os apóstolos, já era que o finais já estava perto. A volta de Jesus já estava perto. Agora imagina nos dias de hoje. Aleluia. Agora o que nós entendemos aqui é que hoje há um movimento que você tem que estar muitas vezes na internet, irmãos, o que mais tem acontecido. E muitos cristãos, irmãos, muitas vezes, por não estar, você está entendendo, atento e alicerçado na palavra, muitos estão entrando nessa aí. Você precisa estar atento como servo e serva de Deus, porque esse movimento tem ensinado que o cristão, ele não precisa, irmãos. Para ele servir a Deus, ele não precisa de igreja. Ele pode servir a Deus sem estar numa igreja. Ele pode fazer a obra de Deus individualmente, do jeito que ele quer. Mas vamos aqui pela palavra, isso é heresia. Isso é ensinamento de heresias e doutrinas de demônios. Porque se nós formos ver na palavra, o apóstolo está dizendo: não deixai as vossas congregações, não deixai as vossas igrejas, como é costume de muitos. O que ele está querendo dizer? Aleluia. Oh, aleluia. Vamos para a palavra. Como que uma ovelha, ela pode viver sem um pastor? Como que um cristão, que é uma ovelha, que é um crente, ele pode viver, irmão, sem estar na igreja, sem participar do corpo de Cristo, sem estar em comunhão com seus irmãos? Não existe isso na Bíblia, não existe esse ensinamento de Jesus, não existe esse ensinamento dos apóstolos, ao contrário. O Salmo 133 diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. Porque tem um óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, e ali o Senhor ordenará a bênção para todo e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Porque a igreja é a obra de Deus, a igreja de Deus. É na igreja, irmãos, onde Deus, Ele traz aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de bênção. É na igreja onde o Espírito Santo de Deus, ele vai usar os dons espirituais para salvar, para libertar, para transformar a vida. A igreja na terra é guiada pelo Espírito
pastor nessa noite. Para mim e para você. Você quer continuar debaixo da bênção de Deus? Você quer continuar, aleluia, sendo um cristão, um crente abençoado na presença do Senhor? Continue onde Deus tem te colocado. Não vai atrás de ensinamentos, de doutrinas totalmente contrárias à palavra. Porque muitos têm se arrependido, porque tomaram decisões precipitadas e não obedeceram a palavra de Deus. Então é bem melhor nós obedecermos a palavra. Você está entendendo? O diabo não está medindo esforço nesses dias. E você sabe, irmãos, como que o diabo ele trabalha hoje? Ele trabalha como um leão. O leão é um predador. O leão, quando ele quer pegar suas presas, sabe o que ele faz? Ele fica um tempo observando a manada. Ele fica observando ali. Ele fica esperando o momento certo. Ele fica esperando o tempo certo. Ele não se precipita. O diabo também, ele trabalha dessa forma. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai chegar um tempo, vai chegar um momento ali, que aquela manada que está ali pastando vai sentir o cheiro do leão. E ele sabe disso. E ele sabe que quando aquela manada sentir o seu cheiro, elas vão se dispersar. Elas vão sair correndo. Mas ele sabe também que no meio daquela manada sempre vai ficar o mais fraco. É isso que o diabo faz. E tem feito. Você está entendendo? O diabo, você tem trabalhado para tirar você da igreja. Ele não vai medir esforços. Como predador, ele tem paciência. Ele vai te observar. Porque o propósito dele é te tirar da igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você está na igreja, quando você está na casa do Senhor, você está debaixo da cobertura de Deus. Ele sabe que quando você está na igreja, quando você está no barco, você está debaixo da proteção dos anjos de Deus. Aleluia! Ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Porque você está guardado pelos anjos do Senhor. Ele só pode te tocar se Deus permitir. Como Deus permitiu que ele tocasse em Jó. Por isso que a Bíblia diz: Salmo viveu que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Por isso que o diabo trabalha, irmãos, e tem tirado milhares e milhares de cristãos com esses movimentos aí que está aparecendo, que não precisa estar na igreja, que não precisa ter um pastor, que não precisa ter uma liderança espiritual. Você está entendendo?
E nesse momento, irmãos, essas pessoas que estão entrando por esse caminho, elas estão como aqueles animais que ficaram desprotegidos. E veio o leão nos tragou. Por isso que o Senhor Jesus, sabendo disso, ele disse: o diabo não vem, o diabo, irmãos, ele ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Amém? Aleluia! Então, irmãos, entenda, é melhor nós obedecermos a palavra. E aí, irmãos, a palavra de Deus nos fala que a pior situação dessas pessoas que se encontram nessa situação de toda sinceridade, essas pessoas que se encontram nessa situação, servindo a Deus de qualquer maneira, não querem estar na igreja, não querem ter um líder espiritual, fazendo o que quer. Você sabe qual é a situação dessas pessoas? Essas pessoas, irmãos, o diabo não vai vencer elas não, elas já estão vencidas. Essas pessoas que estão nessa situação, infelizmente, pela palavra de Deus nos fala que elas já estão vencidas pelo diabo. Elas já foram vencidas. E pela misericórdia de Deus, ainda, se elas ainda se arrependerem e voltar, como o filho pródigo voltou para a casa do pai, ainda há misericórdia. Mas se essas pessoas, irmãos, que estão nessa situação, que deixaram a casa de Deus, que deram ouvido a espíritos demoníacos, a doutrinas de demônios, que estavam no corpo, mas saíram do corpo, estão à mercê do inimigo. Infelizmente, a palavra de Deus fala que essas pessoas, se elas partirem para a eternidade, nas situações que elas se encontram, não é a Bíblia que fala, só existe um caminho para a alma delas. E o diabo sabe disso. Porque a palavra de Deus fala em João 10:10 que o diabo veio, Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Amém? Amém. Aleluia! Então glorifica a Deus, irmão. Oh, Jesus! Aleluia! É motivo, irmão, se você está. Oh, Jesus! A cada dia eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não fazemos nada, não éramos merecedores de estarmos aqui. Tem alguém até na igreja achando que ele é merecedor, né? Ah, eu estou aqui porque eu mereci, né? Deus me colocou aqui porque as minhas obras, né? O que eu fiz, o que eu fazia, eu sou merecedor de estar na casa de Deus. Nada disso. Por mais que nós fazemos para a obra de Deus, por mais que nós contribuímos para a obra de Deus, irmãos, nós nunca podemos pagar o que Deus fez por nós. Porque o que Ele fez por nós não tem preço. O que Ele fez por nós, não há ouro, não há prata, não há dinheiro que pague. Porque Ele pagou um alto preço, enviando seu Filho inocente, morreu naquela cruz, para nos dar o direito de uma vida eterna.